Bem, amigos, estamos aqui de volta com Gestão de Verdade hoje para conversar com um grande amigo e um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da IPMA no Brasil, Ricardo Soares. Ricardo, tudo bem? Excelente, Rafael. Oportunidade ótima de estar aqui conversando com você e com todos que nos assistem. Ricardo, conta pra gente um pouco da tua início de carreira, quem é o Ricardo Soares, como é que você chegou na IPMA, como é que você chegou nessa parte de desenvolvimento humano, comportamental. Conta um pouco da sua história. Olha, contar história aos 62 anos é uma coisa muito perigosa, porque tem Então, bastante então corta história. de forma resumida. Rafael, o início da minha carreira profissional foi na área técnica, técnico como eletrotécnico, e a minha visão do comportamento humano e influência dele na performance e resultado ocorreu de uma maneira prática já nessa época. Eu fiz Escola Técnica Federal, fui para a indústria de distribuição de energia, atuando inicialmente como técnico na manutenção preditiva, preventiva, corretiva, e eu tive um upgrade muito rápido por uma questão comportamental, não me acomodar. Eu não me limitava a fazer aquilo que eu era designado e eu sempre fazia algo mais, então as oportunidades, as portas foram se abrindo. E chegou um momento que eu assumi a frente de uma equipe no desenvolvimento de uma indústria. Então, assim, eu como técnico só tinha acima de mim um engenheiro, que era um engenheiro de produção, e eu ficava responsável por todas as relações com a equipe de desenvolvimento de obras, e não era só na parte elétrica, era eletromecânica, pneumática. Então foi um desafio, eu era muito jovem, estava com 18 anos, e tudo aquilo que eu aprendi na escola técnica, eu fiz Senai também em paralelo, eletricista de manutenção, comandos eletromagnéticos, aquilo que eu acreditava que seria o hard, era na verdade o soft. Fazer as instalações, calcular alimentador, instalação de equipamentos, para mim não tinha grande desafio. O grande desafio estava em coordenar equipes. Estava em conseguir estabelecer uma boa comunicação, negociar as questões de horário, de transição. Então, a escola, para mim, foi on the job de início, me chamando a atenção que aquilo que era o técnico era importante, mas não me bastava para performar. Então, em minhas relações, por exemplo, eu tive que trabalhar com profissionais sênior. E aí eu estou dizendo que eu fiz instalação de fornos de fundição por indução, um equipamento da Caterpillar grande, com um monte de questões técnicas. Dei partida em galvanização a quente. E nessa relação me chamou a atenção que eu tive um profissional, que era um profissional com muita experiência, onde ele dominava todas as técnicas, por exemplo, de galvanização, só que ele era ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E tinha uma questão com autoridade que era muito difícil. Ele tinha a noção do que ele sabia, do que ele produzia e conseguia performar, mas as relações com os superiores era muito difícil. E como eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, eu consegui estabelecer uma relação com ele de sentar depois do almoço e bater papo, falar das batalhas, de como aconteceu, do ferimento que ele teve com o estilhaço de granada. E isso me fazia romper as barreiras do formal. Então, muitas vezes o engenheiro queria mudar uma programação, ele reagia e o engenheiro, percebendo esse relacionamento, Ricardo, vai lá, conversa com o seu Jorge, né? E vê o que você consegue. Seu Jorge, como é que o senhor pode me ajudar? Fala, Ricardo, pô, nós vamos ter que mudar a programação. E por uma questão relacional, não simplesmente de imposição ou de hierárquica, eu conseguia fazer, não é, essa manobra. E foi interessante que, para mim, esse aprendizado começou a se expandir em termos de relação com aqueles que eram meus subordinados diretos. Eu, como técnico, tinha vários eletricistas, pessoal de obra, e me incentivou a me aprofundar nesse estudo. Fazendo um corte na carreira, eu depois voltei à escola técnica, e aí já como profissional, e fui convidado a participar de estudos
de comportamento, desenvolvimento comportamental. E aí, a convite de um professor meu de graduação. Foi um projeto bancado pelo MEC, onde se percebeu que os técnicos formados pela escola técnica eram excelentes em termos de raciocínio lógico-matemático, respondiam muito bem com relação a questões, por exemplo, relacionadas à tomada de decisão, que era extremamente técnica, se vai o fator, mudar o capacitor, fator de potência, mas que pecavam em criatividade. A tomada de decisão, quando exigia relações entre membros da equipe, e também na questão de iniciativa, proatividade, então que eram questões comportamentais. Esse projeto se chamou Fotovivência, foto de imaginação criadora e vivência de experiência de sujeito. E foi um projeto de mais de 3 anos. E aí eu comecei a me aprofundar exatamente nessas questões. Dentro disso, eu consegui ganhar notoriedade naquilo que é desenvolvimento comportamental, consegui me aprofundar mais ainda no estudo e no desenvolvimento de práticas. E detalhe, só depois de algum tempo é que eu trouxe isso para a graduação, porque eu já tinha saído da área técnica, me graduado em administração de empresas. A minha ideia já era ser docente, então fiz uma pós-graduação lato sensu em docência do ensino superior para entender essas relações e, posteriormente, o mestrado em ciências jurídicas e empresariais. E como professor de graduação, eu comecei a perceber que no currículo também existia essa carência. Quando, no curso de graduação, Teoria Geral da Administração, poxa, bacana. Alguns tinham Psicologia Aplicada, bacana. Relações Humanas, mas eu via que o desenvolvimento prático era carente. E eu nunca fui assim, muito conformado com aquilo que já existia, eu sempre fiz proposições e gostei de criatividade e inovação. Então, uma das minhas proposições foi a criação de uma disciplina chamada Jogos Corporativos. E a ideia era trabalhar todo o contexto do curso de graduação, utilizando todas as habilidades técnicas desenvolvidas e o conhecimento e aplicar isso e vivenciar, experienciar como um laboratório de si próprio para aqueles que eram os alunos. O que me abriu a oportunidade de conhecer a IPMA. Estou falando aí de 2013. Fui convidado pelo professor Dr. Eduardo Quagliarini para desenvolver uma disciplina de jogos corporativos para gestão e gerenciamento de projetos, usando a expertise e o know-how de graduação. E aí veio uma questão muito, para mim, que foi divisora de águas. A área de projetos foi onde, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu não conhecia nada sobre projetos. Então, eu tive que abrir a mente, mudar meu mindset para adquirir novos conhecimentos e incorporar comportamento humano para auxiliar esses que seriam os profissionais que iriam estar atendendo no mercado. Como é que você, dentro desse processo, voltando no início da tua carreira, você falou sempre do entregar mais, né? De buscar superar aquilo que foi demandado. Como é que você enxergava e enxerga, né? Tanto você tem uma jornada, uma carreira bem longeva e muito bem sucedida, como é que você vê essa simples competência e a evolução ou involução dela ao longo do tempo? Eu percebo que muitas vezes nós somos induzidos a fazer aquilo que está programado, tanto na educação formal e muitas vezes até mesmo nas empresas. O que acontece? Na nossa formação, muitas vezes nós sofremos uma série de restrições com relação ao pensamento criativo. Então, quando você sugere mudança, e mudança sugere incerteza, muitas vezes, até mesmo dentro da própria organização, surge uma série de barreiras.
E eu comecei bastante novo, estou dizendo que eu comecei lá com 17, 18 anos. Então, naquilo que era mudança, surgia sempre a desconfiança. Mas, pô, será que ele consegue? Ele tem competência para executar? Então, muito do que eu tive que desenvolver, eu tive que conquistar essa confiança. É uma barreira a ser, muitas vezes, desenvolvida. Muitas vezes, meus alunos falam, Ricardo, poxa, eu saio daqui da sala de aula cheio de ideias. Chego na empresa, alguém fala para mim, calma, você está chegando agora. Já quer sentar na janela? Calma, peraí, não é bem assim. Então, existe muitas vezes uma barreira que é organizacional, que eu diria que até de mindset organizacional, que impede com que as pessoas exerçam, não é, essa iniciativa. Eu usei alguns recursos na época. Por exemplo, eu de início tive alguns embates com o meu chefe, que era um engenheiro extremamente racional, extremamente pragmático, e ele me fez uma solicitação para que eu fizesse a verificação de uma rede telefônica que, em princípio, eu não conhecia e eu não tive nenhuma instrução técnica na época sobre telefonia. E eu cheguei na sala dele, muito inocentemente, falei, chefe, eu estou com um problema. Ele falou, não, você está com 2. Primeiro problema é chegar aqui falando que você tem um problema. E o segundo é que você não quer, eu não quero que você venha aqui trazendo problemas. Quando você vier conversar comigo, traga pelo menos 2 ou 3 soluções e eu te ajudo a decidir. A partir daí, eu nunca mais entrei na sala dele para levar problemas, mas levando desafios e já proposições de solução. Então, nessa rede de telefonia, eu não só consertei, não é, reparei, fiz o reparo, mas como fiz o levantamento de toda a rede, aloquei a rede na planta baixa, levei para ele um mapeamento dos principais pontos críticos e já uma proposição de melhoria. Ele falou, bom, agora nós estamos alinhados. Então, para mim, foi um choque. Mas foi um choque que mudou o meu mindset. E talvez as pessoas precisem, muitas vezes, dessa, vamos dizer, dessa sacudida para dizer, olha, o comum vai te deixar em lugar comum. Se você quer progredir, se você quer avançar, busque diferenciação. O problema, Rafael, é que muitas vezes, por falta até de autoconhecimento, as pessoas não exercem a autogestão, a autocrítica, a ponto de melhorar sua performance. Isso pode ser um fator limitador. Você entende que essa geração de hoje, né, vamos falar um pouco sobre conflitos geracionais, né? Bom. Eu já sou de uma geração diferente da sua e agora a gente tem uma nova geração chegando ao mercado, né? Como é que você vê o desenvolvimento dessa nova geração, nessas gerações de autoridade, como, por exemplo, você acabou de descrever, e o quanto essa mudança na relação de autoridade gera a diferenciação desse aprendizado que você teve? Na minha época, né? Por mais que eu seja um pouco mais novo do que você, eu brinco que eu era soldado bem mandado, né? Então, assim, eu tinha 2 opções que eu sempre descobri na minha vida, né? A primeira opção que eu tinha era fazer, e a segunda opção era encontrar um lugar que eu quisesse fazer outra coisa diferente, porque o não para o dono do capital você não fala, né? Você sai dali, se aquilo ali está de desacordo ou desalinho com o seu sistema de valores. Hoje a gente tem uma geração bastante desafiadora, né? Porque até a minha geração, eu tenho 42, então são 20 anos de diferença, a autoridade estava formalizada dentro do processo, né? Eu brinco que na sua casa também deve ter sido assim, mas até a minha geração é muito comum conversar com os meus colegas que as nossas mães inventaram os drones, né? Porque o chinelo chegava e estava tudo certo e chegava em você, né? Com bastante precisão. E eu não estou dizendo que isso aqui seja certo, nem estou fazendo qualquer tipo de colocação positiva acerca disso. Mas existia uma figura clara de autoridade, uma relação de prestação de conta, onde eu sabia que tinha que ser feito, fazia o que tinha que ser feito e se colocava em posição de prontidão para você poder avançar. Hoje eu vejo uma geração
que têm bastante dificuldade nessa relação de prestação de conta e que gera uma dificuldade gigantesca de aprendizado, como você bem colocou. Como é que você enxerga, sobre o ponto de vista de um professor que trabalha com comportamento humano para desenvolver essas novas gerações, fazer com que elas cheguem ao nível de performance desejado, tendo em vista que boa parte dos gestores são da minha geração ou a geração inclusive a tua. Então, como é que a gente tem esse conflito geracional, como é que você enxerga isso e como é que essa pegada comportamental pode ajudar as organizações a se desenvolver naquilo que precisa ser feito? Perfeito. Eu diria que as novas gerações, quando nós falamos de choque, pode ser um choque ou, se entendido, esse mindset das novas gerações e aproveitado, pode gerar também sintonia e harmonia. Por quê? Muitas vezes não é o faça porque eu estou mandando. A ordem, muitas vezes, talvez para eles não faça sentido, mas uma solicitação onde o propósito seja relevante, para eles seja mais impactante. Vou colocar na minha relação, inclusive, com meus alunos. É muito comum a autoridade do professor dizer, olha, você não pode usar recursos não autorizados. Estou falando do lembrete pedagógico. Cola. Até eu fiquei com dificuldade de entender o que é esse lembrete pedagógico. Lembrete pedagógico. Eu gosto de falar que meus alunos nunca colaram, usaram algumas vezes recursos lembrete pedagógico. E eu, durante o início da minha carreira, eu era assim, um cão de guarda em dia de provas. Eu não admitia que fossem usados recursos não autorizados. Então, eram filas, não é? Eu tinha as provas e tudo mais, e eu vigiava isso com muita intensidade. Até um dia que eu peguei. Eu vi um camarada com um papiro. Já viu aquele que vai desenrolando? Não, nunca vi. Mas eu vi e aquilo me irritou profundamente, que eu falei, poxa, a minha autoridade foi desconsiderada e eu vou intervir. Eu falei, olha, para todo mundo. Quem sabe. E eu vi. Se você se livrar do que tem em 5 segundos, você continua o exame. Se não, acabou a prova para você. Eu vou contar até 5. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, caiu uns 10, cara. Eu só tinha visto 1. Então, essa imposição realmente não funciona. Eu falei, essa estratégia é ruim. Então, como eu tenho que fazer para que a minha autoridade seja reconhecida e que faça sentido para eles? Então, comecei a estabelecer alguns acordos, mas um acordo que fosse compreendido e que gerasse valor. Primeiro, a prova era um instrumento de medida, mas não era a finalidade. A finalidade era o aprendizado. E demonstrando através da curva de Gauss que a normalidade seria que as pessoas que estivessem presentes entendessem o senso de propósito, que estariam, se conectadas às aulas, se discutindo naturalmente, estariam entre, por exemplo, o 5 e o 7. Aqueles que não comparecessem, que não estivessem conectados, estariam entre o 5, 4, 3, 2. E aqueles que se dedicassem um pouco mais estariam lá no 8, 9, 10. Primeira pergunta, onde você quer estar? Respondida essa pergunta, onde você quer estar, é onde você quer chegar. Então, nós começávamos no início, e eu tinha introdução de administração, a refletir sobre propósito, objetivos e caminhos, meios para chegar lá. E quais as práticas seriam adequadas, o que poderia aproximá-los do objetivo e afastá-los do objetivo. Então, eu digo assim que, a partir daí, a comunicação com as novas gerações, para mim, mudou bastante. Até porque essa quebra de paradigma, trazendo aquilo que os afastava para me aproximar deles. Hoje, por exemplo, os celulares são proibidos em sala de aula,
não é? Nas escolas públicas e tudo mais. Na minha época não existia proibição. E eu chegava na sala de aula e falava, liguem seus celulares. Aí ficava todo mundo olhando para mim, porque todos os professores pediam para desligar. Coloca aí no modo gravador de voz. Aí, poxa, por que, professor? Porque você vai poder, no teu caminho, para o trabalho ou na volta, ouvir. Vai ser um podcast. Né? Ouvir e fazer reforço. Se você fizer isso, no teu final de semana, você não precisa pensar em mim, porque eu também não vou pensar em você. Vai para a praia, vai namorar, vai pegar sol, vai metabolizar a tua vitamina C e volta predisposto para mais uma semana aqui com a jornada e a gente vai estar conectado. E o meu propósito é te ajudar a ter sucesso. Então, a partir daí, nós criamos um contrato psicológico e, com isso, a minha comunicação e a questão da autoridade se estabeleceu de uma forma muito diferente, Rafael. E eu fui muito criticado na época, porque o lembrete pedagógico, que era assim uma prática não ética, eu formalizei. Eu falei, cara, pode usar, mas pode usar dentro de um tamanho, e eu dava o tamanho padrão. O que couber aqui você pode trazer. Aí o pessoal, pô, pode mesmo? Pode, pô. Claro que pode. Por quê? Vamos pensar um pouquinho em processo. Eu falei de mudança, estou falando de comportamento e redunda em inovação. Para você colocar informações de 1, 2, 3 meses num papel desse tamaninho, você tem que compreender, não é? Conhecer, compreender, analisar e sintetizar. Não poderia ser impresso, tinha que ser escrito. Para eu fazer conhecimento, compreensão, análise e síntese, o que eu fiz? Processo de aprendizado. Processo de aprendizado. E, de verdade, aquele papel servia como um apoio psicológico, porque se o cara fez o processo, ele lembra, se recordava. Agora, mais do que isso, falando de comportamento e autoridade, eu não simplesmente exigia deles esse comportamento. No acordo, eu dava suporte a isso. Como suporte? Pessoal, vamos estabelecer aqui alguns acordos. E acordos devem ser cumpridos. Contrato psicológico. Então, olha, nós temos aqui este conteúdo. Os pontos principais são esses. É onde vocês devem focar e é o que eu vou cobrar. Quem quiser conhecer mais, vai estudar, vai expandir, vai ler, vai pesquisar. E as pesquisas são voluntárias. Por que pesquisas voluntárias? Porque quando o professor dava a pesquisa, o aluno queria ponto de volta. Falei, se é voluntário, meu amigo, eu não lhe devo nada. Mas se vocês pesquisarem, nós vamos discutir, vamos usar esse material e vamos até trocar com outras turmas, compartilhar. Aí veio a pergunta, né? Se é voluntária, eu posso não fazer, claro, né? Mas aí vem também alguns recursos, não é? Se você não fizer, qual é o meu entendimento? Que você já conhece e não precisa desse conhecimento. Que você já detém, domina. Portanto, vou cobrar e está valendo. Então, eu estou dizendo que nesse manejo, nessa forma mais lúdica, talvez até, de estabelecer acordos e alguns contratos psicológicos, eu não tinha a imposição da minha autoridade como um fator de realização. Entendi. Agora, como você enxerga a aplicação disso, quando a gente fala do ambiente de projeto, né? Você está falando literalmente de vários conceitos que você trouxe, né? Você está falando de inovação, você está falando de ruptura com a realidade, você está falando naturalmente de estresse e conflito. Opa. Como é que você enxerga, né? Como é que a IPMA aborda isso e como é que essa parte comportamental ela é a grande mola motriz de integração dos elementos de competência, tanto técnica, né, quanto sobre o ponto de vista de entendimento do negócio. Para aqueles que não nos conhecem aqui, explica um pouco como é que funciona essa visão da IPMA e como é que isso se conecta nessa parte do conhecimento, que isso, sem dúvida alguma, dentro da tua experiência, talvez seja um dos grandes fatores para você estar responsável como sistema de certificação hoje no país. Perfeito. A IPMA,
tenho uma visão baseada em 3 áreas de competência. A primeira delas é contexto, perspectiva, qual a estratégia, sistema de governança. Segunda área, pessoas. E quando nós falamos de pessoas, falamos de comportamento. Quem são essas pessoas? Quais são as competências fundamentais dessas pessoas em relação a um determinado contexto? E uma das pessoas é você mesmo, né? Sou Começa eu. por si, exatamente. Na verdade, hoje eu estou na posição de direção do SIC, que é o Comitê Independente de Certificação, e me torno responsável por compliance. Todas as prerrogativas em termos de certificação, tanto por conhecimento como por performance, devem ser preservadas. E mais ainda, a partir daí, quais são as práticas que vão ser realizadas? E é muito interessante, Rafael, porque essa visão de pessoas, contexto e prática, se nós voltarmos um pouco na história, leva lá para os anos 70, e eu estou dizendo que em 69 o homem estava chegando na Lua, não é? A NASA identificou que para suas tripulações não bastava o conhecimento técnico, as práticas, mas eles precisavam de um desenvolvimento comportamental, que na época foi chamado de CRM. Para nós administradores, o Customer Relationship Management muda para Crew Resource Management, que era o gerenciamento dos recursos daquela tripulação, que estabeleceu categorias de habilidades não técnicas. Primeiro, consciência situacional. Segunda, liderança. Terceira, tomada de decisão. Trabalho em equipe, supervisão e liderança e estresse e fadiga. Você acabou de falar de questões que afetam o desempenho humano, estresse e fadiga. A aviação, empresas de aviação europeias, tomaram isso para suas tripulações, esse conhecimento, esse estudo, e começaram a chamar de NTS, Non-Technical Skills. Então, hoje, no ambiente de projetos, existem categorias não técnicas que são trabalhadas como fatores humanos, que estão em alinhamento com a área de competência pessoas da IPMA. Então, hoje, por exemplo, na indústria de óleo e gás, eu desenvolvo trabalhos de princípios de fatores humanos trabalhando todas essas categorias. Quando se fala, por exemplo, de consciência situacional, para que você tenha um senso de propósito, pertencimento, objetivo, você tem que ter prontidão, você tem que ter foco e você tem que ter conhecimento. Se eu estou em prontidão, não tenho conhecimento, não sei o que devo abordar. Se eu tenho conhecimento, mas não tenho foco, eu não priorizo. Então, isso afeta a percepção do ambiente, das relações de você com o ambiente e, de certa forma, de complexidade também. Quando nós falamos, por exemplo, de trabalho em equipe, é uma das competências também pessoais da IPMA. Quando nós falamos de comunicação, é uma das competências pessoais da IPMA. Supervisão e liderança. Então, eu estou dizendo que existe um alinhamento muito grande do que se trabalha hoje em diversas indústrias, seja ela na indústria farmacêutica, seja ela na indústria de óleo e gás, na educação, que direcionam o profissional para entender mais de comportamento humano. Vou te dar um exemplo. A neurociência também contribui para esse desenvolvimento. Quando nós falamos, por exemplo, não é, de estresse e fadiga, nós temos picos, não é, de produção de cortisol no nosso corpo, que regula nossas funções metabólicas, produção de até mesmo liberação de adrenalina, glicose, que nos deixa em prontidão para estado de luta ou fuga. Problema, quando esse estado, não é, de produção de cortisol é muito intenso e permanece por muito tempo. E aí impacta em estresse e fadiga. O que acontece neste momento? Eu estou dizendo que esse projeto, no ambiente profissional, é de muita exigência, é de muito estresse. Se você tem ali um estado de
de estresse muito alto, o nível de cortisol está muito alto. Conhecimento comportamental, uma das competências em projetos que afeta o desempenho da equipe, descontração. Puxa, Ricardo, mas como é que é isso? É você parar, conversar, não é? Bater um papo, tomar um café. E essa descontração coloca na sua corrente sanguínea a endorfina, que é produzida através de exercícios físicos. Quando você termina de fazer exercícios físicos, a carga de endorfina, que é a morfina natural, já balanceia o cortisol. E pesquisas mais recentes mostram que quando você está em descontração e sorri, você também produz endorfina. Olha aí a fundamentação que a neurociência traz para a descontração. É interessante você estar falando, né? Esse ambiente de descontração, de proximidade, né? Primeiro viés cognitivo que o ser humano responde é a reciprocidade, né? Então, quando ninguém entende que você se importa com ele se importa com você. Só que essa se importar, gostar, né? Você precisa ter uma unidade de medida para que o profissional ele possa, inclusive, se avaliar e entender aonde ele está nesse ambiente, né? de disruptura, de projeto, né? Claro que tudo começa com a ideia, mas a ideia, só pela ideia, ela vale 5 centavos. O que vale da ideia é a execução dela. Claro que sim, é uma ótima ideia para executar. Inclusive, eu conheço pessoas que têm ideias bastante razoáveis, mas são ótimas em execução, que são muito mais bem remuneradas ou muito mais bem sucedidas naquilo que faz do que aquelas que têm ideias miraculosas, mas que não saem do papel. Como é que você vê que o sistema de medição de competência do indivíduo, trazido pelo que você acabou de escrever, nessas 29 competências, você falou sobre certificação baseada em conhecimento, certificação baseada em performance. Conta um pouco para os profissionais assim, o quanto isso é importante para eles entenderem e o quanto isso é importante também para que as organizações entendam isso e possam ajudar esses profissionais para que eles possam medir, no fim do dia, a capacidade de prontidão estratégica. Porque quando a gente fala de gestão de projeto, isso é importante para quem está nos ouvindo, não estou falando de cronograma, não, estou falando só de EAP, de escovar cronograma, tem gente que entra nesse mérito. Quando eu falo de gestão da projeção, é a gestão daquilo que foi prometido para o acionista ou para o dono do dinheiro através do planejamento estratégico, que é tangibilizado através de um portfólio, como a sucessão de escolhas e projetos e programas, onde eu vou ter que ter indivíduos na ponta que são capazes de gerir os recursos para atingir a projeção que foi feita através do planejamento estratégico, de acordo com os objetivos estratégicos das organizações. Só que muitas vezes as organizações elas não têm uma escala de medição, e é importante ressaltar que a IPMA é a mais antiga associação de gerenciamento de projeto do mundo, ou seja, quando o homem foi à Lua, a IPMA já tinha 5 anos e há 4 anos estava registrada na época como nome de internet. Ela foi fundada em 64 e ela foi formalizada em 1965. Como é que você enxerga essa unidade de medição e quanto isso ajuda para os ajustes de integração da equipe para que a gente possa ter uma performance melhor dentro do mundo que muda o tempo todo? Boa parte das organizações, boa parte das ações, sejam de técnicos e gestores, no fim do dia vão estar orientadas a projeto. Como é que você enxerga esse contexto? Perfeito. O nosso framework permite uma avaliação e medição. Inclusive, nós temos um mapeamento de competências. Quando nós fazemos, por exemplo, uma intervenção junto a uma empresa, onde as pessoas participam de uma trilha de desenvolvimento, avaliam quais são previamente seus conhecimentos e competências que já são existentes. A partir do desenvolvimento, quais são as competências exigidas, que são também equiparadas com as competências organizacionais, nós temos um mapa de competências. E através desse mapa nós podemos fazer todo um plano de desenvolvimento individual, que é chamado PDI, que para a empresa, na verdade, capacita as pessoas e nas suas entregas acaba diminuindo o grau de exposição de risco do capital do investidor, assegurando que aquele que é o gestor de projetos tem realmente a competência de fazer as entregas dentro vamos dizer assim, do domínio que ele pretende, que pode ser projeto, programa ou portfólio. Isso a IPMA já tem
todo um framework estruturado que pode ajudar profissionais e as empresas a performarem seus resultados. Como é que funciona essas certificações? É importante para aqueles que nunca tiveram contato. Então, assim, funciona como uma carteira de motorista? Começo pilotando uma moto e chego numa carreta. Como é que funcionam esses níveis de certificação? E o que designa eles? É a experiência, o grau de complexidade? Conta um pouco como funciona, que é importante não só para aqueles que estão nos ouvindo aqui, que sejam gestores de projeto, mas para aqueles executivos que possam auxiliar a sua organização a criar uma métrica para poder desenvolver essa competência de prontidão estratégica. Perfeito. É muito boa essa analogia de carteira de motorista ou de brevet, porque não existe uma certificação melhor ou pior do que outra. Existem certificações adequadas ao nível de prontidão, de grau de exposição e de competência que se apresenta por aquele profissional que se submete a uma candidatura. A IPMA ela tem duas certificações de entrada que são baseadas em conhecimento. Por exemplo, se eu tenho alunos de graduação em administração ou cursos correlatos que têm uma disciplina de gestão de projetos, ele conhece os fundamentos em projetos. E nós temos uma certificação, que é uma certificação em gestão de projetos brasileira, feita para brasileiros, chamado IPMA BR Foundation. E hoje, essa certificação de entrada, ela tem uma grande aceitação. Por quê? Porque ela não incorre em risco financeiro de não aprovação. Então, esse que é o aluno que quer se submeter a uma prova que vai avaliar se ele domina ou não os fundamentos de gestão de projetos, ele realiza a certificação, ela é toda feita online e ele pode ter aprovação ou não aprovação. Em caso de aprovação, ele determinou que seu índice de performance está ok em relação à certificação, ele pode fazer um investimento e obter o certificado. Se ele não for aprovado, ele não tem nenhum risco financeiro, mas já fez uma medição de conhecimentos em gestão de projetos e pode se preparar melhor para uma avaliação futura. Para aqueles que já conhecem gestão de projetos, fundamentos e se tornam membros de equipe, que aplicam os conhecimentos na prática, existe uma certificação mais robusta, que é a Level D, equiparada à PMP do Instituto PMI, focada em conhecimentos e aplicação do conhecimento. Perfeito. A partir daí, quando esse que é membro de equipe se torna gestor de equipe, ele pode sim se submeter às certificações por performance, que são avaliadas em relação a tempo de exposição e complexidade, em 3 níveis, A, B e C. Nível C é dedicado a projetos de baixa a média complexidade, que exigem, numa janela de 6 anos, pelo menos 3 anos de experiência como gestor. Já no nível B, numa janela de 8 anos, você tem que comprovar em projetos complexos pelo menos 5 anos de experiência. E no nível A, numa janela de 12 anos, 5 anos como gestor sênior de projetos. Então, comparando com uma carteira, não é, de motorista, onde talvez Foundation fosse moto, a Level D fosse carro, B, e lá um brevet para pilotar um jato comercial, o Level A, não existe melhor nem pior, porque você pode ter um excelente condutor de moto, um excelente motorista ou um piloto de nível internacional. Vai depender da sua experiência, do seu propósito até mesmo. E para as organizações, isso assegura que os projetos estarão conduzidos por profissionais qualificados e acreditados. Então, é uma segurança para a empresa entregar um projeto para alguém que realmente tem condição de fazer as entregas de valor. Ricardo,
está se encaminhando aqui para o final, o que, que você conversaria com você há 30 anos atrás? O que, que você faria de passagem ou faz de passagem para os seus filhos, né, para aqueles que estão no seu entorno, sobre o aprendizado que você teve na sua carreira? Você é um exemplo de carreira, se superou de diversas formas e é um profissional bem-sucedido, né? O que, que você conversaria com o seu eu lá atrás que teria transformado a sua vida em um pouco mais um pouco mais tranquila ou pelo menos não tão conturbada no sentido de crescimento? É claro que através do crescimento, a dor através do crescimento ela funciona e gera aprendizado. Só que a nossa função enquanto professores, né, enquanto aqueles que estão preocupados com o desenvolvimento profissional, tanto que a gente está na associação trabalhando para esse desenvolvimento, o que, que você pode contar da tua experiência, que você contaria para você lá atrás, que você pode contar agora aqui para a gente, que ajudaria esses profissionais ou teria ajudado você a sofrer menos ou se desenvolver mais rápido? Essa conversa ia ser uma conversa bem interessante, não é? Eu acredito que o primeiro ponto que eu conversaria comigo naquela época é: invista em autoconhecimento. Porque através desse autoconhecimento você pode alavancar seu autodesenvolvimento através da autogestão. Muitas vezes nós olhamos muito para fora, enxergamos muito os outros, até mesmo as qualidades e defeitos dos outros, mas não trazemos isso para dentro de si. A partir daí, entendendo que existem fortalezas e debilidades, onde você vai investir tempo e energia com qualidade, onde você quer chegar. E quando eu falei de situational awareness, consciência situacional, quando você faz uma projeção, conhece suas forças e suas fraquezas, você aproveita melhor as oportunidades e se protege mais das ameaças por uma questão de prontidão estratégica. Eu estou dizendo que se eu quero ser professor e tenho essa meta, é claro que nas aulas, não é, de graduação que se relacionam a esse objetivo, eu vou estar mais atento. Eu vou pesquisar, eu vou investir mais. Não desprezando as demais, naturalmente, que são necessárias, mas eu diria que essa prontidão estratégica seria uma conversa bastante importante comigo naquela época. E, mais ainda, que hard skills são importantes, que na verdade eu não enxergo tão hard assim, mas as soft skills, que eu diria que são extremamente hard, comportamento humano, poderiam fazer muita diferença na carreira, porque no fim do dia, relacionamento faz toda a diferença. Eu estou dizendo que a capacidade que você tem de influenciar a si próprio, primeiro, para poder influenciar o outro, pode diminuir barreiras, pode realmente trabalhar questões de relacionamento, aprofundar essas relações pessoais e profissionais a ponto de que você consiga intervir de maneira positiva na realidade. Eu acredito que essas seriam as principais dicas. E ousadia. Obrigado, Ricardo. Últimas palavras para quem está nos ouvindo sobre o que você pode dar de dica daquilo que você observou no mundo para que aqueles que estão aqui nos ouvindo possam ir um patamar acima do que estão hoje. Eu diria que alcançar o nível superior vai exigir de você ousadia, dedicação, primeiramente disposição para lidar com mudanças, porque o mundo está mudando, muda tudo muito rápido e de forma constante, mas principalmente olhar para as relações. Você falou da empatia. A neurociência explica isso através dos neurônios espelhos. E isso é uma prática que pode começar com um pet, enquanto criança, de entender, não é, esses relacionamentos e o cuidado com o outro, que passa para as pessoas, as relações pessoais lá na universidade, que também são construídas, profissionais, e a família. Então, não estou dizendo que isso é fácil, porque quando a gente fala de
empatia é se colocar no lugar do outro. Nem que sempre o lugar do outro é melhor do que o seu. Mas é um desafio considerável e que eu deixo como dica. Se desenvolva nessa área. Ricardo, muito obrigado. E fechamos mais um episódio do Gestão de Verdade. Valeu. Obrigado. Deixa eu fazer um selfie aqui.